E o terceiro ponto ali que a gente vai observar, né, que depois ele discorrer dessa questão de Elias, de falar que ele já estava separando, já naquele momento ele vai falar bem assim, e da mesma forma que foi naquela época, da mesma forma continua sendo hoje, né? O cenário continua sendo o mesmo. Ninguém quer Deus, ninguém quer buscar Deus, ninguém quer realmente se entregar a Deus de fato, né? Nós todos os dias lutamos contra os nossos maus desejos, né? Todo dia nós lutamos contra nós mesmos. A nossa luta maior é contra os nossos próprios desejos. Parece que a, a luta com o inferno parece que fica em segundo plano, mas é uma luta interna entre nós e de nós para nós mesmos, né? De querer viver aquilo, né? Aquela vontade de fazer, eu quero, desejo, né? E Deus continua separando os seus remanescentes até os dias de hoje, né? Ele continua, a obra do Espírito continua ocorrendo, né? Até os dias de hoje, né? Segundo, e o próprio texto vai dizer, segundo a eleição da graça, né? É através da graça, através da misericórdia do Senhor Jesus operando nos nossos corações, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através do seu perdão, sendo manifesto através da natureza, sendo manifesta de maneiras formas. O Senhor tem se manifestado à sua criatura, né? Para que eles sejam alcançados por essa graça, para que eles sejam transformados. E E aí, então, e o que mudou, né, nesse processo aí, né? Porque se Deus continua fazendo a mesma coisa, a única coisa que mudou é que Deus facilitou o acesso, né? Deus facilitou o acesso, porque lá ele vai falar no Romanos 11:6, né, que é o versículo seguinte, se é pela graça já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, né? Ou seja, Paulo está querendo fazer uma reflexão sobre, cara, como é que era feito antes e como é que está sendo feito agora. Mudou o acesso a Deus, porque antes para um judeu ter acesso a Deus, para ter acesso a perdão, né, ele não podia se fechar no seu quarto, né, e abrir lá e falar, Deus me perdoa, hoje eu fiz esse pecado, isso, né? Ele não podia fazer isso, porque isso ia contra o que Deus tinha ordenado. Isso ia contra o padrão que Deus havia estabelecido para o povo, né? Paulo vai falar, né, lá na carta aos Gálatas, né, que a lei ela era uma guardiã, né? Era uma guardiã do povo até Jesus. Então é entender que existia um jeito de se fazer as coisas. Deus implementou uma forma que as coisas fossem feitas para se conseguir o perdão dele, que é a essência, né, da salvação, é o perdão de Deus, né, a paz com Deus, né? E antes, para obter esse perdão, né, era por intermédio de fé e obras, né? Não bastava eu ter fé e me fechar no quarto e crer que Deus ia me perdoar do pecado. Não, você tinha que levar um animal, o animal tinha que ser puro, o animal tinha que ser do jeito que Deus pediu. Tem todo o Levíticos para explicar como devia ser essas coisas. Então, isso precisava ser uma ação, além de uma fé, ela precisava exigir uma ação de ritualística, né? Uma ação em que o cara precisava fazer algo que estava segundo a palavra. E como é que funciona após Jesus? Então, após Jesus, a fé ainda persiste. A fé de maneira alguma vai, desde Abraão, a fé permanece como a primazia, né, para acesso a Deus, acesso a perdão de pecados, né? E após Jesus, a fé a fé a fé a fé é o acesso ao perdão de Deus. Mas aí você vê que a palavra obras sumiu, né? Ele falava, então eu não preciso de obras, então daí começa aquela discussão interminável então se uma vez salvo, sempre salvo, ou a questão de se eu estou em Jesus eu não preciso fazer mais nada, porque afinal eu estou salvo em Jesus. E a grande questão é que, cara, Tiago vai falar sobre uma fé morta que acompanha obras, né? E cara, é impossível você ter fé e não corresponder a essa fé. É como se eu pegasse e pagasse todas as suas contas, pagasse uma dívida impagável que você tem. E de repente a minha parte como seu remidor, né, o seu redentor, é de chegar e pagar a sua dívida. Eu tô pagando a tua dívida, você não tinha condição para pagar, eu tô chegando e pagando gratuitamente, de graça, você não merecia, mas eu tô fazendo isso, tá pago. Então a fé é como eu correspondo a esse favor o favor que eu fiz para você. Para mim, como é que você vai corresponder a esse favor? É a tua fé, né? Se você vai me corresponder em honra,
que aí a obra sumiu, porque na verdade não é que ela deixou de existir, né? As obras mudaram, né? As obras através de Cristo agora não é mais para garantir a minha salvação, não é para que eu tenha perdão dos meus pecados, mas é para que eu honre a Deus, porque Ele já me perdoou dos meus pecados. Então as obras hoje ela tem um outro objetivo, ela tem um objetivo de honra, porque cara, eu sou salvo em Jesus. A partir da fé, a partir de que eu creio em Jesus, a partir do momento que Ele me aceitou, né, eu tô salvo. A grande questão é, essa minha fé, ela tá sustentada no quê? Ela tá sustentada no achismo, no algo dado, tipo, beleza, então já que tá paga a minha dívida, eu vou fazer mais dívida, porque vai tá pago sempre, vai estar sempre quitado, não tem problema. Não, é uma fé que, cara, eu honro a Jesus, eu mudo a minha vida, eu entrego o meu desejo, eu entrego a Ele. Agora eu não sou mais, não é mais eu, Ele vive em mim, Ele manda em mim, entende? É uma entrega, uma fé que entrega, a fé genuína, né? Aquela que agrada a Deus, é uma fé que entrega. Não é uma fé que ainda ela permanece na zona do direito. A zona do direito é justamente a zona da justiça própria, né? Quando eu olho e falo, cara, eu tenho razão nisso, porque eu estou fazendo isso. E a grande questão, né, de Israel era justamente essa dos judeus, porque eles achavam que através dos seus meios, através daquilo que eles faziam do ritual, eles alcançavam a justificação. Então a salvação tinha a ver com a fé deles nas obras que eles faziam, né? E aqui agora não, né? Com Cristo agora a fé é em cima das obras da obra que Jesus fez na cruz por nós. E as obras que hoje nós fazemos não é no meio de nos salvar, mas é com o meio de honrar aquilo que Cristo já fez por nós, né? E isso alimenta a nossa fé, isso faz a gente crer cada vez mais em Jesus, isso faz cada vez nós sentirmos cada vez mais a certeza da salvação. Então é uma obra que afirma a salvação e não uma obra que agora precisa se sustentar para provar a minha salvação, né? É uma obra que já confirma, não, cara, eu só faço essas obras porque eu sou salvo, diferente de antes que era necessário fazer as obras para que você fosse salvo, né? Porque sem as obras, né, sem os rituais, sem as questões ali, né, das cerimônias, eles estavam em desobediência, eles estavam fora daquilo que a palavra do Senhor diz. E aí Jesus vem quebrando todos esses paradigmas, e para eles é uma loucura. Para eles é um troço, cara, não, isso aí não faz sentido, né? Deus falar uma coisa aqui, agora Deus está mudando a regra do jogo? Sim, Deus está mudando, Deus está facilitando. O que antes era mais difícil, agora Deus está facilitando, né? Só que para você chegar no coração de alguém que sempre viveu da mesma forma, sempre do mesmo jeito, ele falou, não, é assim, quando você chega e fala, não, cara, agora você tem um jeito melhor de fazer isso, né? Há uma possibilidade mais fácil, não, é muito difícil, é uma tecnologia muito nova, eu não tô afim não. Cara, e Deus falando, cara, mudou, você tem que, não é questão de querer ou não, ou você se adapta, ou você não vai viver aquilo que Deus tem para sua vida, né? Ou você não vai fazer parte daqueles a quem Deus está separando. Infelizmente, você vai ser parte daqueles a quem o coração está endurecido, o coração está fechado. Então, basicamente, a gente vai ter essa vertente, né, de que Deus continua separando. Segundo a lição, não é por obras, é através da fé, através de entender o sacrifício de Jesus na cruz. Cara, Deus continua separando os seus remanescentes. Hoje nós temos judeus que creem em Jesus, né? Deus continua abrindo a mente desses judeus, Deus continua abrindo a mente desse povo para que eles reconheçam, cara, Jesus é o Salvador, verdadeiramente nós matamos Jesus, verdadeiramente nós precisamos de perdão, verdadeiramente nós precisamos nos arrepender. Assim como continuam existindo judeus que não creem em Jesus, que estão com o coração endurecido e continuam vivendo segundo a sua justiça e não segundo a justiça de Deus.